Imagine um dia em que você acorda, nem triste, nem feliz, sem um objetivo claro, apenas uma sensação de vazio mas pesado que te acompanha o dia inteiro. Você continua trabalhando, responde mensagens, completa tudo e diz a si mesmo: acho que todo mundo é assim, mas não, nem todo mundo vive nesse estado. O problema não está em você ser fraco ou sem disciplina. O problema é que você está cansado há tanto tempo que passou a achar isso normal. Neste vídeo, eu vou te ajudar a reconhecer 4 sinais silenciosos desse estado, entender por que o seu cérebro cai nesse ciclo de exaustão e como começar a voltar a viver pouco a pouco, sem precisar se forçar demais. Você já percebeu que há dias em que você acorda e já se sente cansado? Não porque fez algo pesado no dia anterior, mas é um tipo de cansaço estranho, um cansaço que vem de dentro, como se sua energia nunca tivesse sido totalmente recarregada. Esse cansaço constante aos poucos se torna o seu estado padrão, a ponto de você nem questionar mais, apenas aceita como uma parte normal da vida. Na verdade, o seu cérebro tem um mecanismo muito especial. Ele se adapta. Quando você vive sob estresse ou sobrecarga por muito tempo, o cérebro passa a considerar isso como o novo normal, e a partir daí você para de perguntar: por que estou tão cansado? Você simplesmente continua vivendo assim. Acorda já sem energia, trabalha um pouco e já se sente esgotado, e no fim do dia só quer desligar tudo, não exatamente para descansar, mas para fugir dessa sensação de exaustão. Mas aqui vai uma perspectiva que talvez você nunca tenha considerado. Talvez o problema não seja que você é fraco, talvez você tenha sido forte por tempo demais, aguentado por tempo demais, até que seu corpo e sua mente começaram a entrar em sobrecarga silenciosamente. Uma forma muito simples de começar a mudar isso é: tente acompanhar o seu nível de energia todos os dias. Basta se perguntar: hoje eu estou em que nível? De 0 a 10. E mais importante ainda, em que momento comecei a me sentir cansado? Isso ajuda você a perceber pontos que antes passavam despercebidos. Há também algo que a ciência mostra: quando você vive estressado por muito tempo, o cérebro reduz a produção de dopamina, a substância diretamente ligada à motivação e ao prazer. Então, o fato de você sentir falta de motivação, às vezes não é preguiça, é o seu cérebro ficando sem combustível. Se você está sempre cansado sem saber o motivo, guarde esse pensamento, porque na próxima parte pode estar exatamente a explicação do que está acontecendo com você. Você já abriu o laptop, olhou para uma tarefa muito simples, mas simplesmente não conseguiu começar? Não é porque você não sabe o que fazer, mas há uma sensação de peso difícil de explicar, como se aquela tarefa fosse muito maior do que realmente é. Na verdade, quando o seu cérebro entra em um estado prolongado de sobrecarga, ele automaticamente muda para um modo de economia de energia. E nesse momento, qualquer tarefa, por menor que seja, tem sua dificuldade ampliada. O seu cérebro não enxerga aquilo como algo de 5 minutos, mas como um fardo a ser evitado. É por isso que você abre o computador, mas não faz nada, ou uma tarefa rápida acaba se arrastando o dia inteiro. Aqui vai algo importante: procrastinação não é um problema moral. Ela não significa que você não tem disciplina ou força de vontade. É uma resposta biológica. Quando o cérebro está sobrecarregado, ele prioriza evitar em vez de agir, simplesmente porque está tentando te proteger de gastar ainda mais energia. Uma outra perspectiva que pode te aliviar: você não está sem tentar. Você está tentando dentro de um sistema que já está esgotado. Então, como sair disso? Não tente se forçar a fazer mais. Em vez disso, comece extremamente pequeno. Existe um princípio muito simples: a regra dos 2 minutos. Basta começar por 2 minutos, não precisa terminar, só começar. Quando você reduz esse limite, o cérebro resiste menos, e uma vez que você começa, fica mais fácil continuar. Além disso, divida as tarefas até um nível em que você não consiga recusá-las. Não fazer o relatório, mas abrir o arquivo, escrever uma linha. Parece simples, mas isso engana o mecanismo de evasão do cérebro. Alguns estudos também mostram que, quando o estresse se prolonga, a área do cérebro responsável por decisões e ações reduz sua atividade. Então, o fato de você sentir que não consegue começar, às vezes não é sobre você, mas sobre um cérebro realmente sobrecarregado. Por isso, em vez de tentar fazer mais, comece menor. Você já percebeu que continua respondendo mensagens normalmente, mas não quer encontrar ninguém pessoalmente? Você ainda mantém contato, continua online, mas toda vez que alguém te chama para sair, você sente um certo desconforto, cansaço, e no final acaba cancelando no último minuto.
Na verdade, isso não significa que você se tornou frio ou antissocial. Esse é o momento em que o seu cérebro entra em modo de defesa. Quando a sua energia emocional está esgotada, o cérebro começa a enxergar interações sociais como algo que consome energia, e em vez de buscar conexão, você escolhe a segurança de ficar sozinho, em um espaço familiar, onde não precisa se esforçar para reagir ou sustentar emoções. Você pode notar isso claramente. Evita encontrar até pessoas que antes eram muito próximas, evita conversar com a família e sempre encontra uma razão plausível para recusar. Mas no fundo, não é que você não queira se conectar, é que você não tem mais energia suficiente para isso. Uma outra forma de enxergar isso: você não está se afastando do mundo, você só está sem energia emocional. Então, como mudar isso sem se sobrecarregar? Não se force a ser extrovertido ou voltar a ser como antes. Em vez disso, comece com conexões muito pequenas, microconexões sociais. Pode ser apenas uma mensagem perguntando como alguém está, uma conversa curta, ou encontrar uma pessoa com quem você se sinta confortável. Não precisa ser muito, não precisa ser perfeito, só o suficiente para o seu cérebro perceber que conexão nem sempre é um peso. Há algo interessante. A ciência mostra que manter conexões sociais, mesmo pequenas, ajuda a reduzir o cortisol, o hormônio do estresse no corpo. Ou seja, quanto mais você se isola, mais fácil é se sentir cansado. Por isso você não precisa expandir o seu mundo de imediato. Apenas não o feche completamente. O mais assustador não é estar triste, é quando você deixa de sentir qualquer coisa. Você continua vivendo, mantendo sua rotina, fazendo tudo normalmente, mas aquilo que antes te fazia feliz agora parece sem graça. Você já não sente entusiasmo pelas coisas que gostava. Não é uma tristeza clara, mas também não é felicidade de verdade. É apenas um estado de vazio prolongado, difícil de nomear. Esse é um fenômeno muito comum quando você passa por burnout por muito tempo, chamado de emotional numbness, ou entorpecimento emocional. Quando o cérebro enfrenta pressão e cansaço por tempo prolongado, ele começa a desligar parte das emoções como um mecanismo de proteção, porque se continuasse sentindo tudo intensamente, você poderia entrar em sobrecarga. Então, em vez de permitir emoções fortes, o cérebro escolhe reduzir tudo. Mas o mais importante que você precisa entender é: você não perdeu suas emoções, elas não desapareceram, estão apenas congeladas. E por isso, a forma de voltar não é esperar um dia em que de repente você se sinta bem novamente. Você precisa criar ativamente condições para que suas emoções sejam despertadas, pouco a pouco. Não precisa ser nada grande. Comece com coisas muito simples: ouvir uma música que você gostava, caminhar alguns minutos ao ar livre, ou simplesmente escrever o que está passando pela sua mente, mesmo que pareça confuso. Essas pequenas ações funcionam como um despertar do seu sistema emocional. A ciência também mostra que atividades leves, como caminhar ou se movimentar, podem reativar áreas do cérebro ligadas às emoções, ajudando você a recuperar gradualmente a sensação de estar vivo. Então não espere que as emoções voltem sozinhas. Comece a criar espaço para que elas possam voltar. Mas aqui está algo que eu acho que você realmente precisa ouvir. Você não desmoronou, então acredita que ainda está bem. Você continua funcionando todos os dias. Então pensa que está só um pouco cansado, mas é exatamente o fato de aguentar em silêncio por tempo demais que mais está te desgastando. O perigo não está em um colapso repentino, está no fato de você, aos poucos, esquecer como é se sentir com energia, com emoção, com motivação de verdade. Eu não acho que você seja fraco. Acho que você tem sido forte por tempo demais, sem ter o descanso certo. E talvez já seja a hora de você parar um pouco, não para desistir, mas para começar a voltar a viver, aos poucos, antes que seja tarde demais.